Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou comentar o resultado da escolha de vagas do concurso de professor de educação infantil PEI aqui da Prefeitura de São Paulo, os próximos passos, como também o polêmico projeto de lei que foi votado hoje na Câmara Municipal, no qual retirou diversos direitos dos professores da Prefeitura de São Paulo. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. E se você está se preparando para os próximos concursos aqui da Prefeitura de São Paulo, como PEIF, professor de ensino fundamental 2 e médio e diretor de escola, eu tenho as minhas apostilas em PDF com atualizações gratuitas pós-editais. Vão ficar aqui os links lá do site da Hotmart para você adquirir, como também o meu curso de discursiva para o PEIF, beleza? Então vamos lá. Foi publicado hoje no Diário Oficial da cidade de São Paulo, mas também já aparece no sistema EOL, ingresso servidor, o resultado da escolha de vagas dos 818 convocados do concurso de professor de educação infantil, o PEI da Prefeitura de São Paulo. Começou o período de indicação na semana passada, dia 11 de dezembro, terminou nessa segunda-feira, dia 16. Na virada de 16 para 17, aparecia lá no sistema que o resultado só seria divulgado no dia 31 de janeiro, mas horas depois, ontem mesmo, já aparecia que o resultado seria publicado hoje, 18 de dezembro, tá? Mais cedo eu coloquei nas postagens do canal um link, né, de uma pastinha do Google Drive, no qual eu coloquei a publicação da escolha de vagas, portanto, o resultado de cada um pelo sistema EOL, mas alguns não conseguiram ser contemplados em nenhuma unidade pelo sistema EOL. Então, lá na pastinha do Google Drive também tem a publicação do Diário Oficial dos aprovados que terão que comparecer em COGEP pessoalmente para escolha presencial na próxima sexta-feira, dia 20 de dezembro, lá na Avenida Angélica, como também a publicação das escolas que ainda têm disponibilidade de vagas, né, de 6. E por que isso ocorreu de pessoas que precisarão escolher presencialmente? Eu havia explicado na semana passada. Exemplo, se eu estou na colocação 50, eu precisava indicar 50 vagas, não necessariamente 50 escolas, pois tinha 6 que tinha mais de uma vaga, tinha 6 que tinha 15, 20 vagas. Então, era a quantidade de vagas compatível com a sua colocação, tá? Isso ocorreu principalmente com o pessoal que estava nas últimas colocações, acabou não indicando a quantidade necessária e não foi contemplado pelo sistema, então precisará escolher presencialmente em COGEP. E foram 117 professores que terão que comparecer no dia 20. Daí na publicação tem o bloco com os horários. E as vagas que sobraram? Sobrou 66 vagas na DRE Campo Limpo e 143 vagas na DRE Capela do Socorro. Então, somente na Zona Sul, tá? Infelizmente. Também pode ter ocorrido de pessoas que, além que não indicaram a quantidade necessária de acordo com a sua colocação, sua ordem de escolha, pode ser também de pessoas que desistiram do concurso, que nem comparecerão lá no dia 20, tá? Então, pode ser um desses casos, ok? O pessoal que foi contemplado no sistema EOL, ou também vai para presencial, conseguiu só na Zona Sul, mora na Zona Leste agora, ficou longe da minha residência, como fica o meu acúmulo? Vamos lá, como eu havia explicado na semana passada. Se a vaga é definitiva, infelizmente, pelo menos até o presente momento, precisará ficar na unidade durante o período de 3 anos de estágio probatório. Agora, se a sua vaga era precária, você precisará obrigatoriamente fixar uma vaga no final de 2025, após o período de remoção. Daí vai pegar a sobra da remoção, certo? Daí você vai ficar só um ano na escola, mas não é garantia que você consiga ir para mais perto.
tá? Então, infelizmente, não tem o que fazer. E outra questão, durante o período de estágio probatório, não existe permuta. O que é permuta? Trocar, por exemplo, eu tenho uma amiga que está na Zona Leste, eu estou na Zona Sul, e ela precisa da Zona Sul e está na Leste. Então, eu poderia fazer essa permuta, essa troca, desde que tenha anuência da gestão de cada unidade. Mas em estágio probatório também não pode ter permuta, troca, então tem que ficar na unidade mesmo. Agora, se o seu acúmulo for aqui na Prefeitura de São Paulo, eu sou PEIF, sou professor de ensino fundamental 2 e médio, o que você pode fazer? Está na Zona Sul, por exemplo, Campo Limpo, você pode pedir acomodação do seu cargo de PEIF, vai um exemplo, que está lá na ADRE Guaianazes, trazer esse cargo de PEIF lá da ADRE Guaianazes para o Campo Limpo, daí ficar com os dois cargos no Campo Limpo. Isso é possível. Agora, se você é de outra rede, é do estado, daí infelizmente não tem muito o que fazer. Você vai ter que escolher qual você vai ficar, tá? Infelizmente. Por isso é mais uma reivindicação de luta, tá? Para o ano que vem, que a gente não conseguiu esse ano, que é derrubar o decreto que proíbe a remoção durante o estágio probatório, certo? Agora, quais serão os próximos passos? Primeiro, sexta-feira vai ter a escolha presencial desse pessoal. Depois, precisa ser publicado no Diário Oficial o resultado da escolha de vaga presencial, para depois ser publicada a convocação para perícia médica. Semana que vem já é semana de Natal. Pode até sair a publicação para convocação para perícia médica, mas eu acredito que as perícias fiquem somente para janeiro mesmo, talvez já na primeira semana, tá? Então, quem for viajar, inclusive eu vou viajar no Réveillon, preciso ficar esperta, mas eu volto dia 2, então eu acho que eu não vou ter aí muitos problemas, tá? Então, fique esperto nesse sentido. Daí precisa ter a convocação para a perícia médica, passar pela perícia. Tem o papo circulando nas DREs, que provavelmente é um boato, tá? Não é uma afirmação. Que a nomeação ocorre em uma única data para todos os convocados, né? Que escolheram as vagas. Tem um burburinho nas DREs que a nomeação será no dia 15 de janeiro. Então, para tomar posse, precisa ter a nomeação no Diário Oficial, mas além disso, precisa ter o hábito da perícia médica. E se você tem acúmulos de cargo, ainda precisa ter a publicação da intenção do acúmulo de cargo, tá? Se você tem essa dúvida, lá em agosto, eu e o professor Christian fizemos uma live explicando detalhadamente essas questões para posse. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não assistiu, vale a pena. O professor Christian é diretor aqui na rede, ele entende muito de legislação, de documentação, então vale super a pena você assistir essa live, tá? Lembrando que os documentos são os mesmos que se encontram lá no edital do nosso concurso. A questão de vacinação de Covid não é mais necessário, pois não tem mais o decreto de calamidade pública, então não estão exigindo mais a vacina da Covid, certo? Então, somente aqueles documentos que estão dispostos lá no Diário Oficial. Porém, para tomar posse na DRE, precisa ter a nomeação, o apto da perícia, e quem tem acúmulo de cargo precisa ter a pretensão do acúmulo publicado em Diário Oficial. Quem tem acúmulo de cargo após a escolha de vagas, isso não é que eu estou inventando na minha cabeça. Foi o que ocorreu no último concurso de PEIF, professor de Fundamental 2 e médio, no qual eu tomei aí exercício esse ano, como também lá naquele documento que a gente recebeu de dúvidas frequentes. No caso, diz que após o resultado de escolha de vaga, você já pode se direcionar à sua diretoria regional de ensino para preencher o formulário de pretensão de acúmulo de cargo. É só uma pretensão, tá? Pelo menos lá no PEIF, na DRE Pirituba, Jaraguá, eu fui presencialmente e preenchi esse formulário. Não precisei levar nenhuma declaração de horário, do outro cargo, nem nada do tipo.
mas isso você verifica na sua DRE. Tem DRE que manda por e-mail, você manda por e-mail esse formulário, cada DRE trabalha de um jeito, mas você já pode entrar em contato e perguntar essa questão de preencher esse formulário. Daí, após a posse e o exercício, daí vai ter a publicação do acúmulo lícito, tá? Daí demora um pouquinho, porque precisa fazer uma análise se realmente o acúmulo bate, a questão do horário, se você conseguiu. O meu, depois de 6 meses, é que foi publicado o acúmulo definitivo. Mas para posse, precisa ter essa pretensão. Professora Jéssica, eu não vou acumular, eu vou exonerar, sei lá, de Osasco. Então, mesmo assim, pelo menos na DRE Pirituba Jaraguá, precisa lá preencher um formulário no qual você se compromete, no dia da posse, já ter exonerado do outro cargo público, tá? Que você vai ficar somente com o cargo de PEI, tá? Mas verifique na sua DRE, porque cada DRE trabalha de um jeito, tá? E outro ponto importante, pelo menos na DRE Pirituba Jaraguá, eles pedem que você exonere no dia da posse, pois pode ocorrer algum problema na sua documentação e você ficar impedido de tomar posse, daí você exonerou. Da outra rede, tem rede que não volta atrás, daí você perdeu os dois cargos, né? Então, o aconselhável, inclusive eu fiz isso, eu já falei aqui diversas vezes no canal, no dia que eu fui tomar posse no cargo de professor de geografia, eu fui, entreguei os documentos, paralisou a posse, fui lá em Caieiras, exonerei, voltei, trouxe a declaração de exoneração do outro município, daí sim deu prosseguimento da posse. E também já é importante tomar exercício no mesmo dia da posse, para não ter quebra de vínculo, pensando depois em quinquênio, aposentadoria e afins, tá? Na sua unidade escolar. Então, os próximos passos são esses. Precisa aguardar mesmo as próximas publicações do Diário Oficial. Sobre questão de horário, você pode ligar no seu SEI e perguntar qual horário que é, se sobrou regência, se sobrou módulo. Daí agora, entrando na questão do módulo, eu vou comentar com vocês rapidamente o projeto de lei que foi votado hoje na Câmara Municipal, que ganhou, tá? Em sua maioria, que infelizmente o projeto de lei 826, no qual retirou diversos direitos aqui dos professores da rede municipal. O primeiro, a questão do módulo, eu já havia comentado na semana passada. Agora, o que é o módulo? Vou explicar rapidamente. É um professor que está alotado na unidade, tá? Ele é fixo da unidade que ele escolheu, porém ele não tem regência. Ele serve para substituir as faltas do dia. Quando ninguém falta, que é muito difícil, é muito raro, ele acompanha o professor e auxilia com as crianças, estudantes com dificuldades. Porém, com essa lei que foi votada hoje na Câmara Municipal, o módulo ele fica à disposição da DRE. Então, se tiver uma outra escola precisando, que tem regência, que tem aula, e você está de módulo sem regência na sua unidade, você será obrigado a pegar outra escola pela DRE. Mas na normativa diz que irão respeitar o período que o professor escolheu. Então, se você escolheu o período da manhã, vão disponibilizar escolas para escolha no período da manhã. Se você tem acúmulo, vão respeitar a questão de distância, não vão te mandar para uma escola longe. Lembrando que é dentro da DRE, por exemplo, eu estou na DRE Pirituba Jaraguá. Não vão me mandar para o Campo Limpo, tá? É dentro da DRE. E também a prioridade é, primeiro, realocar os contratados, os estáveis não concursados, e depois mexer com os concursados módulos. Em último caso, se tiver a possibilidade de estar precisando de outro SEI substituição, você ser obrigado a ir substituir. Você não perde a sua sede, tá? Que você escolheu. Mas, se precisar substituir 15, 20, 30, 60 dias em outra unidade, você pode ser obrigado sim. E outras maldades dessa lei são que, por exemplo, se você ficar de licença saúde por mais de 30 dias, você perde a jornada GEIF. A jornada GEIF é uma jornada de formação continuada no qual o professor recebe a mais por essa jornada. Isso não vai impactar o cargo de PEI, pois eu já expliquei aqui no canal que o PEI tem incorporado o PEA, que é mais ou menos a GEIF, tá? Agora, para os cargos de PEIF, professor de ensino fundamental 2 e médio,
acaba sendo impactado nesse sentido. Então, você não pode ficar doente, nem ninguém da sua família ficar doente, senão você vai perder a sua jornada GEIF. Quem está readaptado também perdeu o direito de ter a jornada GEIF. E, por fim, o mais grave é que se o diretor das unidades, tanto faz C, EME, EMF, enfim, não atingir metas, pode ter um tutor que vai ficar em cima dele. E esse diretor, ele ainda pode ser punido e ser retirado da unidade, ser mandado para outra unidade, que é pior ainda. Então, a gestão vai perder ainda mais a sua autonomia e eles vão ficar ali sobrecarregados, ameaçados, e isso vai resvalar na equipe docente e funcionários da escola. Então, vai ser um caos 2025, um caos, tá? Infelizmente, essa lei passou, esperamos ali que no ano de 2025 tenha a organização de todos. Não adianta ficar reclamando do sindicato se você não é afiliado ou se é afiliado, mas não participa ali das reuniões, não busca ali o seu representante da sua unidade, tem que ficar mais atento o que acontece aí no seu sindicato, tá? E é isso, e só para fechar aqui o vídeo, sobre o resultado, né, da minha escolha, eu consegui na minha segunda opção, é próximo à minha casa, é próximo das unidades que eu tenho acúmulo, né? Eu ainda não tomei a minha decisão se eu vou exonerar do cargo de PEIF ou professor de ensino fundamental 2 e médio. Vou ter essa decisão em janeiro, né? Mas eu vou priorizar, é claro, o cargo de PEI, e eu já sei que é módulo no período da tarde. E os outros 2 cargos eu fiquei no período da manhã, daí eu vou decidir qual que eu vou exonerar, certo? Mas eu estou muito feliz pelo resultado, consegui próximo da minha casa, da unidade que eu vou ter acúmulo. Eu espero que você também tenha ficado feliz, se não, vamos para a luta, ano que vem derrubar o decreto que não deixa remoção durante o estágio probatório, e é isso. Deixa aqui nos comentários o que você achou do seu resultado. Enfim, parabéns a todos. Até a próxima. Tchau!